E aí, meus colegas cinéfilos, grande dia pra vocês aí, né? Tô gravando à noite aqui depois do Oscar pra comentar com vocês sobre as vitórias, né? As premiações desse Oscar e começar falando pra vocês que essa cerimônia talvez tenha sido a melhor que eu acompanhei em todos esses anos assistindo a premiação. Super dinâmica. Valor de produção muito bom, muito criativa a ideia de colocar grandes atores, né? 5 grandes atores para apresentarem os nomeados a cada categoria de atuação, com um pequeno monólogo a respeito, né, de cada indicado, inclusive com alguns atores tendo uma relação, né, de amizade com os atuais indicados, né? Então acho que ficou muito bacana, ficou muito emocionante em alguns momentos. E a escolha do Jimmy Kimmel é uma escolha segura, né, para host. Acho que é um cara que é bem quisto pela maioria dos atores, enfim, dos profissionais da área que estão presentes, né, na cerimônia. Enfim, acho que foi um andamento muito bom. A cerimônia ela foi longa, mas não foi absurdamente longa e, mais importante que tudo, ela não pareceu ser tão longa quanto ela foi. Para começar comentando com vocês, a categoria de atriz coadjuvante foi a primeira que eles inseriram, né, no Oscar, e por um bom motivo, né? Tava super previsível que a Da'Vine Joy Randolph ia vencer pelos rejeitados. Acho que é um prêmio merecido para ela, se a gente considerar todas as vitórias que ela teve em premiações anteriores, né? Acho que é uma boa atuação. Para mim foi a segunda melhor atuação da temporada. Eu teria dado o Oscar para Jodie Foster por Nyad, né? Mas Nyad é um filme que não tem a mesma qualidade dos rejeitados, né? Muito inferior, na verdade, e acho que isso pesou, né? A Jodie Foster foi uma indicação que já foi uma indicação meio que no limite, né? Muita gente se perguntou por que a Julianne Moore não foi indicada. Para mim, ela poderia ter sido indicada no lugar da Danielle Brooks, por exemplo. Mas enfim, venceu a Da'Vine, acho que é um bom prêmio. Acho que a melhor opção para mim seria a Jodie Foster, em segundo lugar a Da'Vine. Acho que a Da'Vine merece, teve um bom destaque nos Rejeitados, que é um filmaço. Começou bem, o Oscar começou bem. Bom, em seguida veio a categoria de melhor animação, né, gente? E aí a gente teve um apagão na transmissão, não conseguimos ver quem venceu a categoria de melhor curta de animação. E posteriormente foi informado que foi War is Over, né? Que na minha opinião não era nem o segundo melhor curta de animação, tá? Para mim, em primeiro lugar seria o Paquiderme, o curta francês, que trata sobre um tema muito relevante, né? Que é o abuso sexual de uma criança pelo seu avô. Muito bonito, né? Trata de uma maneira muito delicada isso e tem um final excepcional. Para mim seria definitivamente o curta mais interessante. Em segundo ainda teria o Nosso Uniforme, que é um outro curta de animação mais interessante do que War is Over. Mas enfim, a academia optou por uma opção mais óbvia, talvez, né? E a vitória foi desse curta. Em seguida, o que vocês estão vendo aí é a categoria de animação em si, que venceu Menina Garça. De novo, um favorito meu ficou pelo caminho, né? Eu apostei no Menina Garça no bolão, tá? Eu achei que ia vencer porque as premiações têm sido indicativas nesse sentido, né? O Menina Garça ganhou o BAFTA, por exemplo. Então eu já imaginava que o Aranha Verso ia perder. E foi perdendo força, né, ao longo do tempo através do Aranha Verso. Acho que a data de lançamento não favorece, né? Quando fica muito longe da premiação assim e surge um outro candidato capaz, né? Mas para mim, Aranha Verso através do Aranha Verso era nitidamente a melhor opção. Infelizmente ficou pelo caminho, né? Vamos ver se o fechamento da trilogia vai conseguir manter o altíssimo nível de animação, venceu o Menina e a Garça. Para mim, acho que é a escolha mais cult da academia nesse caso e sem dúvida pela crítica, né, pelos elogios que o Menina e a Garça teve pela crítica, eu já imaginava que a academia ia seguir nesse caminho. Prêmio para Miyazaki, esse sim, um cara lendário na área, né? Então, de uma maneira é bacana que ele seja premiado, né? E as categorias seguintes foram as de roteiro.
né, apresentadas pela Octavia Spencer e pela Melissa McCarthy, que tem um entrosamento muito bom ambas, ainda que eu não tenha achado uma apresentação muito engraçada. E elas começaram com o roteiro original e logo em seguida foi pro adaptado, né? Isso é uma coisa bacana que eles fizeram nesse ano, eles agruparam bem, né, as categorias similares. Começando com o roteiro original, a premiação tinha alguns bons nomes fortes, como Os Rejeitados, Anatomia de uma Queda, Vidas Passadas. Como vocês podem ver aí, quem ganhou foi o Justin Trier por Anatomia de uma Queda, justíssimo. Justíssimo prêmio, qualquer um desses três que eu mencionei que ganhasse seria muito apropriado, tá? Apesar de eu adorar Os Rejeitados, eu entendo que Anatomia de uma Queda é um roteiro maravilhoso, muito difícil fazer um drama de corte tão interessante quanto criado pela Trier. Em seguida, roteiro adaptado, e aí há uma diferença entre o que eu acho que foi o melhor e o escolhido, né, pela academia. Eu daria o prêmio para Oppenheimer, porque para mim é muito difícil dissociar categoria de melhor filme para melhor roteiro, né? Se é o melhor filme, tem o melhor roteiro, mas enfim, a academia muitas vezes não vê dessa forma, né? Acaba sendo um prêmio muitas vezes de consolação e tal. E deram pro Cord Jefferson por Ficção Americana, que eu gostei do roteiro, tá? Gostei do filme, acho que ele navega bem entre o cômico e o dramático, com diálogos muito agudos, muito espertos. O filme tem uma dinâmica muito boa e é um ótimo roteiro, tá? Ficção americana, eu acho que apesar de ser uma categoria muito concorrida, né? Pobres Criaturas, Oppenheimer, Ficção Americana, eu acho que é um merecido. Ainda que eu preferisse o roteiro de Oppenheimer, eu acho que é uma premiação justa para ficção americana. Eu acho que ambos os roteiros que foram premiados não são os meus favoritos, mas eu entendo perfeitamente a escolha. Ainda mais considerando a relevância de Anatomia de uma Queda enquanto filme, que certamente teria vencido filme internacional, mas a gente chega lá. E Ficção Americana é um filme que já tinha vencido o roteiro no BAFTA, né? Então já tinha uma indicação de que a crítica ia nessa direção e acho que são boas premiações, tá? Em seguida vem um momento interessante da noite de premiações, gente. Vocês estão vendo o Michael Keaton aí na imagem? E foi uma sequência de categorias técnicas mais artísticas, estéticas, assim, né? Mais estéticas, mas na imagem ali, que foi maquiagem, design de produção e figurino. E foram categorias que tinham alguns concorrentes muito bons. Tinha Barbie, tinha Napoleão, tinha Pobres Criaturas, que foi quem acabou levando os 3 Oscars, tá? A sequência de 3 Oscars era a minha aposta no bolão, tá? Ainda que eu imaginasse que uma delas poderia ter ido para algum outro filme. Por exemplo, design de produção para Napoleão, que é um filmaço, assim, esteticamente, né? Muito opulento, né? Mas enfim, Pobres Criaturas levou os 3. E nesse momento começou a surgir um pouco de dúvida na cabeça de quem estava acompanhando. Será que Pobres Criaturas tem fôlego para brigar por melhor filme? Porque assim, é um filme de categorias técnicas, né? Quem sabe, né? Que vai bem nas categorias técnicas, quase que obrigatoriamente o melhor filme tem que ir bem nelas, né? E aí vocês viram um momento muito engraçado que foi o John Cena pelado no palco apresentando a importância do melhor figurino, né? Foi um dos pontos altos da cerimônia, eu achei bastante engraçado. Tem gente que pode achar apelativo, né? Mas é isso, bem no começo da cerimônia, esse foi um momento que a gente ficou com uma pulguinha atrás da orelha, mas será que tem alguma possibilidade de Pobres Criaturas entrar nessa briga com Oppenheimer? Seguindo com as categorias, primeiro aí a apresentação de Wazazi, uma música que eu achei muito difícil de escutar, não gostei, que é a música original do indicada a melhor canção por Assassinos da Lua das Flores. Em seguida chamaram The Rock para o palco para apresentar melhor filme internacional e que era Favas Contadas, tá? E aqui eu quero comentar, Anatomia de uma Queda teria vencido, muito provavelmente teria vencido, tivesse a França enviado esse filme para apreciação. Não enviaram, o candidato da França nem chegou na fase final dos 5, então Zona de Interesse
levou de barbada, né? Porque era o único dos filmes internacionais indicados a melhor filme também. Não tinha nem pra onde correr. Eu preferi Sociedade da Neve, tá? Seria a minha escolha, mas fez todo sentido com a lógica da academia. Em seguida, eles apresentaram um mashup, né, de dublês, que provavelmente vai ser um prêmio no futuro, né? Oscar para melhor atuação dos dublês, ainda não. E em seguida vieram os atores, 5 grandes atores, né, coadjuvantes, para fazer os monólogos, né, homenageando, introduzindo, né, os 5 candidatos desse ano, e venceu quem a gente sabia que ia vencer, né? Assim como na categoria feminina, na categoria masculina de coadjuvante, o Robert Downey Jr. vinha levando tudo, merecidamente, é a minha opção, seria a minha escolha também. E venceu o Oscar de maneira muito clara, né? Não teve disputa, né? Os outros sabiam também, né? O Sterling K. Brown, de ficção americana, chegou a declarar que ele sabia que o Oscar era do Downey Jr. e é óbvio, né? O trabalho dele como Strauss é sensacional, é um personagem coadjuvante que tem uma perspectiva só dele, que é em preto e branco no filme, e sensacional, né? O Downey Jr. que tem um reconhecimento que ele não teve nos anos de Marvel, né? E porque tem o estigma, né, do cara que faz um super-herói e não é um filme tão sério que mereça apreciação por parte da academia. Enfim, merecidíssimo Downey Jr. E filme internacional também. Então até aqui muito previsível, né? Pelo menos essas duas categorias super previsíveis. As premiações, né? Um dos melhores, se não o melhor momento de toda a cerimônia foi quando Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito entraram no palco e, enfim, começaram a incomodar o outro e tal, como em filmes anteriores eles já tinham feito. E num dado momento eles apontam pro Michael Keaton: o que esse cara tá fazendo aqui? Em referência ao Batman, né? Que o Batman surrou eles dois nos filmes, né? Eles fizeram vilões do Batman no século passado. E o Michael Keaton fez assim: pode vir brigar. Eu acho que foi um momento muito bom de apresentação. Eles apresentaram tanto o Oscar de efeitos visuais quanto de montagem. Vocês estão vendo de montagem aí, que era favas contadas que é para Oppenheimer. Merecidíssimo, né? A moça que venceu, a profissional de Oppenheimer, fez um discurso muito bacana. Ela estava muito emocionada, muito contente. E ainda que você tivesse alguma discussão, talvez com a anatomia de uma queda, né, para ver qual seria melhor, o fato de você conseguir condensar uma história dessa num filme de 3 horas e te dar a sensação de que o filme não é tão longo, né, um filme agradável de assistir, Oppenheimer, muito dinâmico, passa pela montagem dela. E vocês estão vendo aí o Oscar, um dos prêmios mais interessantes da gente ver, que foi para Godzilla Minus One. E um trabalho excepcional, né, do pessoal de efeitos visuais, porque com um orçamento muito pequeno eles conseguiram entregar muito. Eu pessoalmente não consegui assistir ainda, porque o filme está escondido aqui no Brasil, né? Ele passou de maneira relâmpago nos cinemas em dezembro e depois sumiu, né? Não tem nem para aluguel digital, nem no cinema mais, então tá complicado. Eu votaria em Guardiões, portanto, né, Guardiões 3, mas fiquei muito satisfeito com a vitória de Godzilla. E a emoção do pessoal, né? Porque, obviamente, é um filme muito menor do que os outros ali do Oscar premiados, então um filme com orçamento baixo. E a emoção, a alegria da turma e todos eles com bonequinhos de Godzilla no palco foi muito legal de ver. Pena que não deu pra entender nada do discurso, né? Porque o inglês não é o forte da trupe de Godzilla Minus One. Mas foi muito legal de ver a premiação do filme. Apesar de eu não ter tido a oportunidade de assistir, tô curiosíssimo para ver Godzilla Minus One. Em seguida, pessoal, chamaram a Kate McKinnon e a América Ferreira, que estava indicada para atriz coadjuvante, né? Para apresentarem curta documentário e documentário, que em geral são duas categorias que não geram muita repercussão no Oscar, né? Mas as premiações foram muito justas, tá? Tanto para
a última loja de concerto, né, The Last Repair Shop, que tava, até quando eu assisti, tava disponível no YouTube, no canal do The New York Times, se não me engano, o Los Angeles Times. Acho que é Los Angeles Times, né? E que é a história de como se faz a restauração de instrumentos musicais destinados à escola, né? A escolas na área de Los Angeles, e como isso muda a vida das crianças e dos restauradores também. Eu achei um curta muito bom, muito melhor do que os outros, né? Bem disparo assim o nível, né, do curta. Em segundo lugar, para mim, seria o Barbeiro de Little Rock, mas ainda assim justíssimo. É a melhor produção, a melhor narrativa, enfim, nitidamente o melhor documentário, The Last Repair Shop. E em seguida vocês estão vendo imagens de 20 Dias em Mariupol, que ganhou de documentário, né, daí, não curta. E o que eu mais gostei foi Bobi Wine, Presidente do Povo, né, que é sobre a perseguição política em Uganda, desculpa. Não é a mesma coisa, gente. Mas eu acho justo o prêmio para 20 Dias em Mariupol, porque não é possível na minha cabeça dissociar a dificuldade que foi para obter essas imagens em Mariupol, então, na zona de frente de guerra, a cidade cercada por tropas inimigas e os caras filmando a desgraça no interior daquele lugar para denunciar os crimes de guerra russos. Eu acho que nesse caso específico, pela dificuldade, pelo heroísmo até desse câmera, desses captadores da imagem, eu acho que é muito válido o prêmio. E o discurso em seguida, o discurso político que foi colocado, muito tocante, né? Acho que foi o momento mais reflexivo do Oscar, o momento que as pessoas que estavam na plateia realmente puderam pensar na gravidade das coisas do mundo, que por vezes é um pouco ou muito distante de Hollywood, né? Eu gostei de ambos os prêmios, tá? Acho que justíssimos, tanto para curta, para The Last Repair Shop, quanto para 20 Dias em Mariupol. E aí a Zendaya subiu no palco, toda esbelta, para apresentar as categorias de fotografia e som. E em fotografia, surpresa zero, vitória de Oppenheimer, nítido merecedor na minha opinião, apesar de eu gostar bastante de Poor Things, porque pela originalidade, né? Mas o Voight Van Hoytman levou todos os prêmios antes do Oscar, e merecidíssimo, né? Se não fosse o trabalho dele, ia ser muito mais difícil de compreender o que estava acontecendo naquele filme, de passar as emoções. Ele teve que trabalhar com preto e branco também, né? Uma coisa muito peculiar. Então, grande trabalho do Voight Van Hoytman. Merecidíssimo Oscar de fotografia. Seria a minha escolha também, tá, gente? Apesar do trabalho de Pobres Criaturas ser muito bom também. E ali, rapidamente, passou a questão do curta de live action, né, gente? Ganhou The Wonderful Story of Henry Sugar, né? Que é o curta do Wes Anderson. E merecido também, porque ele é muito melhor em termos de produção do que os demais, tá? Ficou ali... Não, o segmento da Zendaya foi fotografia e som. Acabou aparecendo ali o curta live action também, mas uma categoria menor, né? Mas justíssimo também, tá? E só queria destacar pra vocês, esse The After é muito ruim, gente. Eu não sei quem colocou esse curta live action aí, apesar de ser Netflix, extremamente forçado, terrível indicação. Mas Henry Sugar mereceu. E a outra indicação que a Zendaya apresentou foi melhor som. E aí a gente tem uma briga muito boa entre Zona de Interesse e Oppenheimer. Eu daria o prêmio para Oppenheimer, porém Zona de Interesse também merece. É um prêmio que eu considero muito merecido também para Zona de Interesse, porque é como se fosse um filme de duas partes, né? O filme que você assiste e o outro muito diferente que você escuta. É um trabalho muito único também, muito original. Dificilmente a gente vê um filme nesses moldes, né? Então, de novo, premiações muito justas para fotografia, curta live action e som. De novo, um Oscar previsível, mas um Oscar justo até o momento.
Então foi a vez da Ariana Grande entrar no palco ali. Vocês estão vendo a Ariana Grande para anunciar a premiação de trilha sonora original e canção original. As canções os números foram apresentados ao longo de toda a premiação. Para quem não assistiu, I'm Just Ken foi sensacional. Do Ryan Gosling foi disparada a melhor apresentação do Oscar. Porém, quem levou a música de melhor canção foi a Billie Eilish, também em Barbie, né? Mas é outra música, What Was I Made For, que na minha visão merece, tá? Apesar de I'm Just Ken ter uma aplicação muito importante no filme, essa música da Billie Eilish, na minha visão, ela é melhor. Ela é uma intérprete muito melhor do que o Ryan Gosling e a música dela é melhor de escutar fora do contexto do filme, tá? No contexto do filme, I'm Just Ken é mais interessante, mas muito justo o prêmio para Billie Eilish, tá? Acho que até as escolhas foram, em geral, horríveis das músicas. Apesar dos números terem sido bons, as apresentações terem sido interessantes, as músicas em si muito ruins, tirando as duas da Barbie. Por fim, a Ariana chamou a trilha sonora original e aí deu a lógica de novo, né? O Ludwig Göransson por Oppenheimer, que pra mim é a grande trilha da temporada, sensacional, épica, como o filme do Nolan é épico, né? A trilha, ela se encaixa perfeitamente no filme, ela é, por vezes, ela é frenética, além de grandiosa, o trabalho do Göransson é brilhante. E a gente tinha alguns outros concorrentes razoáveis, interessantes. Tinha, Assassinos da Luz das Flores seriam mais fortes, talvez, tirando Oppenheimer, mas quando a gente considera todo o cenário, né, de que Oppenheimer é o grande filme da temporada, é o mais premiado, não tinha espaço para outra trilha que não fosse essa, na minha visão, é nitidamente a melhor, entendeu? American Fiction também tava, uma trilha razoável, Poor Things, Pobres Criaturas, uma trilha que se aplica muito bem ao filme, mas que é um pouco dolorosa de ouvir fora desse contexto. Então, justíssima premiação pro Göransson. E acho que há grande chance desse cara colaborar mais vezes com o Nolan no futuro e ele é excepcional. E chegamos finalmente às categorias mais importantes. E a academia optou por começar com o melhor ator porque realmente era cartas marcadas, né? Apesar do Paul Giamatti, que vocês estão vendo aí, num discurso excelente do Nick Cage, para ele ter feito uma atuação soberba em Os Rejeitados, acho que o que pesou em favor do Cillian Murphy, além da atuação brilhante dele, é o fato de que o filme dele é o filme da temporada, né? O grande filme das premiações, muito mais repercussão, muito mais bilheteria. Pra mim são duas atuações do mesmo nível, tá? Qualquer um dos dois que levasse estaria justíssimo. O trabalho do Murphy é espetacular em Oppenheimer. Ele é, assim, um outro ator com certeza teria muita dificuldade de fazer o Oppenheimer que ele fez. Um personagem super contido, um introspectivo e dúbio, né? É sempre interessante quando a gente tem personagens dúbios que são difíceis de decifrar, né? E o Cillian Murphy ele passa isso para a tela de maneira magistral. O trabalho dele também, um elenco brilhante, assim como o Paul Giamatti também teve ótimos atores contracenando com ele, mas no caso do Cillian você tem o Downey Jr. ganhou um Oscar, Emily Blunt foi indicada ao Oscar, Florence Pugh, que é excelente. Então assim, baita do elenco que fez toda a diferença. Paul Giamatti, quem sabe numa próxima, se ele tiver com um oponente menos gabaritado, ele consiga levar. Mereceu também, né? Mas não levou. E em seguida a gente teve a premiação para diretor e aí vocês estão vendo o discurso de agradecimento do Cillian, que ele falou que ele é muito orgulhoso de ser um irlandês, enfim. E quem fez o discurso de apresentação dele foi o Ben Kingsley, né, que é um ator super reconhecido, né? E aí vocês estão vendo o Spielberg para apresentar a direção e trazer o prêmio para o Nolan, merecidíssimo, né? O grande trabalho, o grande reconhecimento para o trabalho do Chris Nolan, que tem uma filmografia maravilhosa, já foi indicado outras vezes e finalmente leva o Oscar dele.
Merecidíssimo, né, gente? Um cara consegue pegar um projeto titânico como esse, um livro muito difícil, muito extenso, né? Consegue fazer um filme magnífico, gigante, né? Um mega filme com um elenco estreladíssimo, com um grande orçamento, com aspecto técnico de primeiro nível, um filme grandioso em todos os aspectos. Um cara consegue pegar isso e transformar numa história coerente e num sucesso de bilheteria ao mesmo tempo, né? Uma cinebiografia de um grande físico se torna a segunda maior bilheteria do ano passado, né? Então, assim, é um trabalho fantástico do Chris Nolan e hoje ele é um dos poucos diretores que você pode confiar que é capaz de entregar um grande filme com um grande valor de produção, as duas coisas juntas, né? Oppenheimer não é um blockbuster a priori, né? Mas em retrospecto a gente pode até avaliar dessa forma, né? O blockbuster retroativo. Trabalho maravilhoso do Chris Nolan. Acho que outros diretores indicados foram muito bem. A Trier, o Scorsese, o Glazer. Mas o Nolan para mim era intocável nessa categoria nesse ano. E terminando essa cerimônia, a Academia guardou o prêmio de melhor atriz para ser o penúltimo e sabiamente, né? Porque a gente sabia da disputa que ia ser entre Emma Stone e Lily Gladstone. E a Emma Stone estava muito emocionada, foi muito bacana de ver ela, que já é uma vencedora, né, de Oscar, ficar tão comovida com o prêmio. E ela nitidamente ela tem uma relação muito boa com a Lily Gladstone. E ela pareceu até surpresa, inclusive. Uma vez que o nome dela foi anunciado, me pareceu que ela esperava que a Lily vencesse. Ainda mais depois do SAG, né? Que foi que a Lily venceu. A última premiação antes do Oscar. E eu vou ser bem honesto pra vocês, gente. Pra mim, a Emma Stone, a atuação dela tá uns 2 degraus acima da Lily. Acho que a atuação da Emma Stone é inquestionavelmente a melhor da temporada. Acho que a Sandra Hüller foi melhor que a Lily também. E acho que a Carey Mulligan foi muito subestimada. Apesar dela ter sido indicada, em nenhum momento ela teve chance, né? Nas outras premiações também não venceu. E a Carey Mulligan, ela é a melhor coisa de Maestro. De novo, né? O filme acaba puxando para baixo, né? Enquanto Pobres Criaturas puxa para cima, porque é um filme muito interessante. Maestro acaba dando uma quebrada, mas a Carey Mulligan tá brilhante. Pra mim, a Lily era a quarta atuação apenas, né? Apenas à frente da Annette Bening, que até agora eu não sei o que estava fazendo aí. A Annette é uma ótima atriz, mas não por esse papel. Emma Stone merecidíssima, tá? Merecidíssimo, o papel dela é muito difícil. Ela passa literalmente por todos os estágios do ser humano no filme, né? Ela começa a beber, termina mulher feita. É absolutamente sensacional. Meus parabéns, a Emma Stone é uma baita atriz e merece segundo Oscar. E são pouquíssimos os atores que conseguem vencer um Oscar, que dirá mais de um, é porque a mulher é boa pra caramba, né? E ela e Yorgos Lanthimos fazem uma parceria danada de pôr no cinema. E aí vocês estão vendo o Al Pacino, que anunciou o melhor filme, e todo mundo ficou bem assim, mas ele anunciou mesmo? Um momento meio bastante esquisito, não sei se o Pacino toma medicação dele antes de fazer o anúncio, mas o fato é que Oppenheimer ganhou, e acho que não tinha muita dúvida que ia vencer, né, gente? Assim, ganhou tudo, todas as premiações possíveis e imagináveis pré-Oscar. Chegou aí, levou os prêmios que dele se esperava, né? Não foi um domínio como O Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Mas várias categorias, Pobres Criaturas, por exemplo, acabou roubando, entre aspas, de Oppenheimer. Mas merecidíssimo, né? Trabalho de excelência, de direção, de atuação, uma história fantástica, uma obra base fantástica também, uma montagem brilhante, enfim, um filme de primeiro nível em todos os aspectos, né? E para mim merecidíssimo.
Acho que Oppenheimer, pra mim, foi nitidamente, destacadamente o melhor filme da temporada. E em segundo eu colocaria Os Rejeitados, mas alguns degraus abaixo, junto com Anatomia de uma Queda ali, brigando pelo pódio. Então, justíssimo reconhecimento pro Nolan, né? Depois de uma filmografia maravilhosa que ele tem. É um dos, se não o maior diretor do século XXI até o momento. E justíssimo, tô muito ansioso para ver o que o Nolan vai fazer em seguida. Se ele vai fazer um 007, né? Em qual o meandro que ele vai se colocar. Se em algum momento da carreira ele vai fazer um filme de terror, que seria muito legal também. E é isso, gente. Acho que foi uma cerimônia previsível, mas não por isso ruim. Foi uma ótima cerimônia do Oscar, das melhores que eu já assisti. E um reconhecimento justo. O meu veredito é que na maioria das vezes nas principais categorias foi justíssimo. E eu espero que daqui para frente a gente continue tendo o mesmo formato da atuação, né? As categorias de atuação sendo entregues por outros grandes atores, apresentadas dessa forma. Foi muito legal. E que os próximos Oscars tenham esse mesmo cuidado com organização, com a direção da cerimônia e o mesmo cuidado com a qualidade dos indicados. Acho que a premiação foi muito boa. Se eu tivesse que dar uma nota 8,5 para essa cerimônia do Oscar. E foi muito legal acompanhar. A gente já fica ligado, né, pro próximo e ligado nos filmes que possivelmente estarão lá. Mas é isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu mesmo.